a escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga. Mais um dia nos reunimos em torno da Palavra de Deus, nessa sexta-feira. Vamos meditar a Palavra do Senhor. Te convido a meditar comigo Salmo 66, antes de ouvirmos o Evangelho deste dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e o nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos escutar o Evangelho deste dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, caríssimo amigo, amiga, nós meditamos um trecho que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, dentro do discurso em que Jesus envia os seus discípulos à missão, dá a ele as orientações de como agir e também previne dos obstáculos e das dificuldades que eles irão encontrar ao realizarem a missão que é de Deus, mas que é realizada com a colaboração dos seres humanos e dos discípulos de Cristo. Hoje nós conhecemos esta passagem em que Jesus diz que envia os seus discípulos como ovelha no meio dos lobos, para falar das dificuldades que eles encontrarão. Os lobos são
terror para as ovelhas, porque as dispersam, as destroem. E no meio dos lobos, os discípulos de Cristo estão no meio do mundo. Porque também, diante desta realidade, e nós sabemos que quando o Evangelho te livra essa categoria de mundo, não quer falar da terra, não quer falar da criação, quer falar da realidade que se opõe à vontade de Deus, que é contrária à vontade de Deus. E nem sempre, e grande parte das vezes, aquilo que se opõe e que é contrário à vontade de Deus não é feio e, a princípio, não é coisa ruim. Então, por isso é muito sedutor e capaz de dividir os seres humanos e capaz de desviar do caminho de Deus. E então não é somente no aspecto negativo e temeroso que o Senhor diz que os seus discípulos estarão no mundo como ovelha no meio dos lobos. Mas é por isso que ele utiliza: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque diante de tantas realidades do mundo capazes de causar divisão em nós, é a prudência no agir e a simplicidade nas escolhas de Deus, que podem nos fazer permanecer no caminho reto. Queria relembrar um fato que nós temos visto esses tempos nos meios de comunicação, que a divisão entre seres humanos hoje, ela está em algum momento, e hoje, na atualidade, um pouco tão exacerbada e tão forte, tão aguda, que as pessoas estão esquecendo da essência e se baseando nas conveniências diante dessa situação da pandemia que afeta todos e que todos, de algum modo, sofrem as consequências. A gente está vendo, né? As pessoas querendo ser reconhecidas pelos títulos que tem, pelo reconhecimento social que tem, e como se isso fosse um critério para torná-la talvez melhor, de um melhor tratamento diante da realidade, ou para se colocar diante dos outros. Mas é justamente sobre essa situação que o Evangelho de hoje nos fala que é simples e não é tão feio, mas que pode causar divisão, que pode causar separação. Não são só as brigas, não são só as grandes discussões, não são só as guerras. São essas diferenças ideológicas, sobretudo, que nós somos chamados a fazer atenção para que as conveniências do mundo não se sobreponham àquilo que é essencial no ser humano, que é a igual dignidade de todos, que é a igual fraternidade de todos, feitos da mesma matéria, saídos de uma mesma vontade criadora de Deus e destinados ao mesmo fim. Neste mundo, nosso destino é finito. E aí o risco que nós corremos é que nessa travessia nos apeguemos às coisas que passam. Então, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. O Senhor nos diz que a perseverança na sua palavra e a perseverança na sua vontade nos salvará. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, nesses tempos muito turbulentos e tortuosos, e que afetados todos como estamos por esta realidade duradoura, difícil desta pandemia causada pelo novo coronavírus, este Evangelho de hoje é um alento para cada um de nós. Dizer: Senhor, em tudo isso, eis que a tua vontade soberana reinará na minha vida,
reinará na minha existência, reinará no meu ambiente familiar, reinará no meu coração sobre tudo. Nenhuma dificuldade, meu irmão, minha irmã, ela, por mais demorada que seja, é eterna. E é a capacidade de perseverar. Que o Senhor te conceda o dom da perseverança e de ver, através da dificuldade do tempo, a glória que se avizinha para o futuro, que se mostra no futuro. Peçamos a bênção do Senhor este dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.